Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Continuando então nossa primeira aula sobre ferramentas, tá? Vamos entender o seguinte, vamos entender que ao nosso primeiro atendimento nós estamos falando sobre objetivos, onde nós vamos conversar com o nosso cliente. Eu vou lhe dar perguntas para você fazer com o cliente, mas isso não é uma ferramenta pronta. Uma ferramenta pronta seria a nossa segunda ferramenta, que é a roda da vida ou roda da satisfação. Então a roda, considere uma roda de carro dividida em 12 pedaços. O que nós temos aqui? Nós temos partes da roda onde nós estamos divididas em áreas diferentes da vida, pessoal, profissional, espiritual e tal. Então a primeira área da vida é sobre família. Você pode acompanhar pelo polígrafo, você pode entrar no link, né, no Mr. Coach para você estar assistindo e realizando a sua roda, tá? Bem importante depois que você faça a sua roda com você, com algum familiar, com pessoas que você conheça para você ir treinando, tá? Porque tem perguntas que são mais complicadinhas. Então eu vou falar item por item, tá? Provavelmente isso vai dar 2 aulas. Primeiro item é família, tempo dedicado aos familiares, ou seja, tempo que a pessoa se dedica para a família. Se a pessoa falar que dedica 2 horas por dia, eu pergunto se a pessoa gostaria de ter mais horas. Ah, eu gostaria de ter 4. Bom, então se 4 seria 10, quanto seria 2? Ah, seria 5. Então ok, anota 5. Momentos agradáveis e amistosos com a família. Isso é para saber se quando as pessoas estão juntas elas fazem coisas boas, ou simplesmente elas ficam juntas. Se a pessoa falar, a gente faz, mas é pouco. Bom, tu gostaria de ter mais quanto? Mais 2, 3 vezes? Ah, mais umas 3. Então qual a tua nota? Ah, acho que é um 6. Diálogo e boa vontade para resolver conflitos. Isso é para saber se a família se ajuda ou simplesmente deixar as coisas rolar, tá? Grau de abertura para falar e ouvir é para saber se quando tem um problema o cliente pode levar isso para a família dele, ou se quando tem um problema a família divide com ele, ou simplesmente está cada um por si. Confiança e apoio mútuos. Isso é para saber, por exemplo, se quando é tomada uma decisão, a família se apoia ou se fica um colocando nas costas do outro, tá? Principalmente falando agora de uma mudança de profissão, isso é bem interessante. Você saber de você e você saber como é que o seu cliente está sendo apoiado, porque né, caso ele precisa tomar uma decisão, talvez ele tenha medo de fazer isso. Terceiro item, relação amorosa. Simples, se a pessoa não tem relação amorosa e ela gostaria de ter, eu desconsidero, mas eu coloco como 0, para que no futuro eu veja. Se a pessoa não tem relação amorosa, mas ela está perfeita sim, eu coloco como 10 e eu vejo no futuro. Outro item interessante é se a pessoa tem algum caso, algum rolo, algum namoradinho, por quê? Porque isso vai afetar o tempo dessa pessoa. Então, por exemplo, a primeira pergunta é tempo dedicado ao parceiro. Quantas horas por dia tu dedica a pessoa? Ah, uma meia hora falando com ela pela internet. Tu gostaria que fosse mais? Não, pra mim tá bom assim. Então isso é um 10. Grau de abertura para falar e ouvir, para saber se a pessoa estão sintonizados, né? Satisfação com as relações sexuais, essa pergunta é bem complicada, eu prefiro sempre fazer ela de forma online. Então, geralmente, quando eu vou conversar com um cliente, eu combino com ele, olha, vou fazer um atendimento presencial e um online, e nos online eu utilizo as ferramentas, tá? Então, no primeiro, eu faço presencial, que são objetivos, e no segundo, como é a roda da vida, eu gosto de fazer ele de forma online, eu acho bem interessante. Satisfação com as relações sexuais é o seguinte, tu tá feliz com as relações sexuais que tu tem hoje? Sim, eu tô tranquilo. Ou não, eu gostaria de mais. Ou tem bastante, mas a qualidade tá ruim. O que isso quer dizer? Não importa o que ele diz. O que importa é para você saber o seguinte, quando essa pessoa está tendo relações sexuais saudáveis, ele tem mais facilidade para conseguir mudar alguma coisa na vida dele. Afinal de contas, o cérebro está tendo prazer a partir da relação sexual. Agora, quando a pessoa não tem relação ou tem relações ruins, é mais difícil para ela conseguir tirar o doce, tirar um vício, trocar de trabalho, porque ela não tem prazer na vida. Então ela precisa de um novo prazer, no caso a relação sexual não está ajudando. Criação de momentos românticos é uma pergunta que tem a ver com momentos que o casal fica junto sem terminar a relação sexual. Ah, vocês fazem uma janta juntos, vocês conversam, vocês ficam deitados lendo, vocês fazem um carinho no outro, sem terminar em sexo. Quando termina em sexo, vai para a satisfação das relações sexuais. E o último é compartilhamento de sonhos e expectativas. Isso é para saber se o casal pensa junto, se o casal planeja continuar junto ou se é alguma coisa de momento, tá? Vida social, isso é importante para você entender o tempo que o cliente está se dedicando aos amigos, tá? Primeiro é festa e reunião de amigos, para saber se ele tem amigos ou não. Se ele tem amigos, né, é importante saber a influência desses amigos, se são pessoas melhores do que ele em algumas áreas ou não. Esforço para manter contato com os amigos, isso é interessante também para conseguir entender se a pessoa vai atrás ou não. Quantidade de amigos que se encontram regularmente, para conhecer os grupos, né? Quantidade de encontro com os amigos, ou seja, se tem grupo da pizza, grupo da cerveja, grupo do cabelo, isso é bem interessante. E participação em atividade em grupo, tá? Isso no caso seria
saber se a pessoa possui algum grupo da faculdade, algum grupo da escola, alguma coisa assim que possa auxiliar ou atrapalhar no seu futuro, tá? Espiritualidade é um item que eu não acho tão importante. Por quê? Porque não vale a pena gastar energia com ele quando nós estamos falando de um programa de 8, 10 atendimentos. Se você é o mentor desse cliente, ok, você vai falar para ele sobre várias coisas, mas agora um programa comum de 8 a 10 atendimentos, isso não é tão interessante. Primeiro item é paz interior. Como é que eu pergunto isso? Eu não pergunto assim, tu acha que tu tem paz interior? Responde de 1 a 10. Não, até porque eu não sei o que é paz interior para ele. Eu pergunto diferente, eu pergunto, quando tu deita na cama, tu dorme ou tu fica rolando? Ah, cara, eu durmo. Perfeito, 10. Ou não consigo dormir. Então isso vai ser a nota que ele me der, 5, 6, 7, 8. Coerência de valores, ou seja, se ele faz aquilo que ele acredita. Quando você determinar os valores dele, você vai saber a resposta dessa aqui. Você já pode perguntar para ele saber se o que ele acredita ele está vivendo ou se ele está vivendo uma vida meio forçada por questões financeiras. Força e equilíbrio interno eu pergunto também diferente. Eu pergunto, bom, quando tu tem um problema, tu resolve ou tu demora? Não, resolvo. Ou, não, eu demoro bastante. Então, tu coloca uma nota a partir disso. Tempo dedicado para si é um tempo que a pessoa tira para ele, independente do que estiver fazendo nisso. Pode ser lendo, pode ser jogando videogame, pode ser pensando na vida, pode ser fazendo nada. Religiosidade eu pergunto de uma forma diferente também. Pergunto se a pessoa está feliz com o que ela acredita, tá? Depois nós temos hobbies e diversão. O que é isso? É para saber se o seu cliente tem prazer além da família, além do trabalho. Então, qualidade de tempo dedicado ao hobby. O cara tem algum hobby? Ah, eu jogo videogame, eu ando de skate, eu faço academia. E é importante saber se é um hobby mesmo, muitas vezes é uma segunda profissão. Ou, por exemplo, o cara é atleta, então não adianta, não é um hobby, aquilo é algo que ele faz pensando no resultado. O hobby é algo que ele faz simplesmente para se divertir. Caso ele não tenha, você vai precisar achar um hobby para ele no futuro, tá? Hobby é bem importante. Diversidade de formas para se relaxar e se divertir. Poucas pessoas têm, tá? Mas algumas podem dizer que é lendo, outras podem dizer que é dançando, outras podem dizer que é na academia. Então isso é importante. Mesma coisa, tem hoje, eu tenho academia. Gostaria de ter mais? Gostaria de ter mais uma. Então academia é 5. Prazer que as atividades proporcionam, ou seja, depois de tu fazer essa atividade, tu se sente bem ou não. Algumas pessoas se sentem mal, tá? Isso é importante entender. Periodicidade das atividades, ou seja, não adianta o cara dizer que ele, o meu hobby é pular de paraquedas. Quantas vezes tu pula por mês? Não, eu pulo uma vez por ano. Isso é um hobby que não é um hobby, né? Isso é uma ocasião especial, tá? Então isso é interessante. Relaxamento ou revigoramento após as atividades. Isso é interessante para a gente entender se o cliente sai melhor depois que ele faz a atividade, até porque você pode usar isso no futuro para conseguir fazer com que ele te ajude em alguma coisa, tá? Plenitude e felicidade, aí vem uma questão bem de satisfação mesmo. Otimismo em relação ao futuro, satisfação com a vida atual, ou seja, como é que tá a tua vida hoje? Tá um 4. Bom, por que tá um 4? Quanto seria bom? O bom seria eu ganhar o dobro, eu ter um casamento mais feliz, eu ter um corpo melhor. Então, ok, porque às vezes a pessoa não tem noção, tá? Frequência com que sorri. Por que essa pergunta está aqui? Quando as pessoas sorriem, elas tendem a não ficar com depressão. Então, quando a pessoa não sorri muito, ela tem chances maiores de ficar com depressão. Então, você precisa entender isso. Eu pergunto, por exemplo, assim, tu sorri com frequência? Cara, toda hora. Então, beleza, 10. Ou tu já vai notar se o cliente é mais fechado e aí tu pode botar uma nota para ele mesmo. Confiança em si mesmo, ou seja, a pessoa confia nela para resolver os problemas. E sentimento de orgulho pelas conquistas do passado. Eu pergunto, cara, o que você já conquistou nessa vida? E a pessoa vai dizer, cara, sim, eu comprei minha casa. Não, eu sou casado, eu tenho um filho, eu tenho um gato. Porque às vezes a pessoa não conquistou nada. E aí é bem difícil fazer essa pergunta. Contribuição social. Na verdade, aqui é algo para saber se o cliente tem alguma ligação com algum trabalho voluntário ou se ele ajuda de alguma forma as pessoas. Primeira pergunta é desejo sincero pela prosperidade dos outros. Só para saber se a pessoa torce pela vitória dos outros ou se para ele é indiferente. Cordialidade com as pessoas, em geral, eu pergunto assim. Tu é querido com as pessoas que tu não vai ganhar nada? Ou tu só é querido com as pessoas que tu vê que pode tirar algum proveito? Essa é uma pergunta difícil, a pessoa sempre vai responder que é. Colocar-se à disposição para ajudar alguém. Aqui eu peço um exemplo. Cara, quando é que foi a última vez que tu ajudou alguém? Que seguinte, semana passada minha sogra, eu fui na casa dela, então eu peço um exemplo, tá? Dedicação a ensinar o que sabe a outra pessoa. Quando uma pessoa está ensinando ou aprendendo, você vai conhecer muito sobre ela. Porque é quando você ensina ou você aprende que você está numa situação desconfortável. Então essa pessoa pode ser grossa ou não. Então ensinar ou aprender é algo que leva você a conhecer outra pessoa. Então isso é bem interessante. E a última pergunta, trabalhos voluntários ou doações. Quem tem esse trabalho é fantástico, cara. Nem todo mundo tem.
Bom, esse item agora é um dos mais importantes, tá? Por quê? Porque é ele que vai definir, por exemplo, se o seu cliente vai ter dinheiro para conseguir investir no que vocês vão decidir e quanto tempo seu cliente vai conseguir ficar sem ter renda nessa nova ideia ou novo negócio que ele está passando, tá? Então, a primeira pergunta é satisfação com os rendimentos financeiros. Pergunto, hoje o que sobra para ti mensalmente te faz feliz? Geralmente a resposta é não. Vou dizer, bom, quanto sobra? Se o cara falar zero, eu coloco zero. Se o cara falar, não, sobra uns 400 por mês. Quanto tu gostaria que sobrasse dentro da tua realidade de hoje? Ah, uns 1.000. Bom, então 400 é 4. Dentro da realidade de hoje é importante. Talvez o cara dizer, não, é porque eu ganhava 20 mil há 5 anos atrás. Não, 5 anos atrás é outra vida. Equilíbrio entre ganhos e gastos. Mesma coisa, quanto sobra mensalmente e simplesmente a nota. Ah, sobra 200. Bom, então é uma nota 2. Sobra 1.000, então é uma nota 10. Você vai considerar até uma tabela que você utiliza, você não divide isso com ele. Reservas para as possíveis crises. O que eu faço a pergunta? Eu acho bem interessante e bem difícil de responder. Pergunto assim, se hoje tu parasse de trabalhar, quantos meses tu sobreviveria? Ah, cara, eu acho que 1 mês. Bom, então a nota é 1. Não, eu sobreviveria 1 ano tranquilo, então a nota é 10. Bem difícil, tá? Geralmente as respostas são 1, menos de 1, 2, bem complicado isso. Satisfação com os investimentos realizados no último ano. Investimento é aquilo que gera dinheiro. Não é comprar carro, nem comprar a casa que mora. Investimento é realmente fazer algo por você. Investir no banco, investir numa conta, comprar uma ação. Dificilmente as pessoas fazem isso, tá? Oportunidade para aumento de renda, saber se a pessoa tem uma segunda chance de aumento de renda, uma segunda renda ou algo que possa ajudá-la. Seguindo ali a realização, né, financeira, nós temos realização e propósito. Autoimagem profissional positiva é como é que tu te vê hoje? Ah, me vejo legal, tá bom assim, gostaria de ser mais, como é que é? Satisfação com a carreira. O tempo onde tu foi hoje te faz feliz ou tu acha que eu deveria estar mais acima? E aí eu peço uma nota. Oportunidade de crescimento profissional, isso aí você vai ajudar o cliente a ver. Se ele trabalha de forma autônoma, a oportunidade é 10. Se ele é funcionário, você pensa se tem alguma coisa à vista para ele. Se ele é empresário, as oportunidades são 10 também. Atividade profissional congruente com crenças e valores. Isso você ajuda ele a entender o que o cara faz hoje, o que ele acredita. Se é um cara que gosta de ONG e ele trabalha vendendo, sei lá, numa corretora de dinheiro, não é algo muito legal, tá? Agora, se ele é um cara que trabalha com ONG e ele... Se é um cara que trabalha com ONG, não. Se ele é um cara que gosta de ONG e ele trabalha com consultoria, pode ser algo interessante, tá? E a última pergunta é: ambiente de trabalho se proporciona desafios? Essa é uma pergunta difícil também, mas é interessante saber se o cliente tem dificuldade no trabalho ou não. Depois nós temos saúde e disposição, tá? Isso aqui é para saber a saúde do cliente. Se ele tem uma alimentação equilibrada, se ele faz exercícios regulares, quantas horas de sono ele dorme, quantas ele precisa, controle do nível de estresse e check-up e exames de rotina. Isso é uma pergunta, é uma ferramenta que você precisa considerar junto com ele. O que é alimentação balanceada para ele e o quanto ele acha que está bem. Não é o que você acha, tá? É o que ele acha. E aí, faltando 2 últimos, tá? Equilíbrio emocional, saber se ele consegue manter o foco em cima de problemas. Controle das emoções sob pressão, ou seja, como é que ele se vira quando está sob pressão. Reações emocionais, se ele cria muita expectativa. Expressar a opinião de forma clara sem brigar. E controle de frustração quando as expectativas não são atingidas. Bom, tu fez algo e não deu certo, como é que tu te sente? E o último é desenvolvimento intelectual, isso é para saber quanto ele investe nele, tá? Participação em cursos e treinamentos, leitura de livros e artigos, mesma coisa. Tu lê mensalmente? Cara, eu leio um livro. Quantos tu gostaria de ler? Eu gostaria de ler 4. Então, um pode ser 3? Sim. Ou não, eu leio um livro por mês. Para ti tá bom? Sim, para mim tá ótimo. Então é 10. Lembra que é dentro da realidade do cliente, tá? Não importa a sua realidade. Participação de atividades novas e não habituais, para ver se ele faz algum curso diferente, se ele gosta de aprender coisas novas. Manter-se informado, se ele lê revista, blog, fórum, alguma coisa assim. E participação em conversas com assuntos diferentes dos habituais. Se ele se envolve em outras conversas, tá? Então, assim, essa é a roda da vida com 12 itens. Você pode tirar, por exemplo, espiritualidade, você poderia tirar algo como emocional, você poderia tirar até financeiro, desde que você decida uma nota para isso, tá? Quando você completa essa roda, dentro da ferramenta Mister diz que ele vai dar uma rodinha mostrando o gráfico e você dá um print e manda para o cliente depois, né? Coloca num Photoshop e tal, ou você mostra para ele na hora: olha, teu gráfico hoje está assim. E aí você decide qual área você vai trabalhar. Isso é uma ferramenta, né? Isso é outra ferramenta. Mas você já sabe qual área você vai trabalhar. Você vai ver as áreas menores, porque essa área menor certamente pode impulsionar as outras. E você vê a área maior para usar essa área como apoio para essa pequenininha. Por exemplo, o cliente tem uma boa família, mas não ganha muito dinheiro. Você vai usar a família para fazer ele ganhar dinheiro. Ou ele tem muito dinheiro, não tem uma boa família. Você vai usar a área do dinheiro para conseguir ajudar com a família, tá? Então, hoje a meta era explicar para você a ferramenta Roda da Vida. Gostaria que você fizesse com você, fizesse com algum amigo, com algum familiar e pensasse quais dúvidas você tem,
para que quando nós conversamos, quando nós viemos a conversar pessoalmente, nós possamos tirar essas dúvidas, tá? Então, no próxima aula, nós vamos falar sobre outras ferramentas. Ficha de atitude, DISC e outras ferramentas, tá? Como eu falei, eu gosto de usar o DISC, eu gosto de usar o Mr. Coach, porque eu acho mais interessante poder fazer isso de forma online, mas você tem essas perguntas na sua apostila, certo? Você vai receber também as fichas para atendimento depois, que vai contar com isso, tá? Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.